Buenos, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, entardecer no pago por aqui e tá na hora do chimarrão, né, pessoal? A gente degustar umas cuias, né? Então a gente vai estar publicando um videozito com os amigos aí, assuntando sobre o outono, né, pessoal? Né? E falando sobre o trato com os animais, né? Principalmente os domésticos, né, pessoal? Como era antes e o agora, né? Então, né, pessoal, veio uma chuvita buena aqui, né? Uns 2 dias de chuva boa. Deu um acumulado de 40 milímetros. Mas foi uma chuva calma, uma chuva boa, né? Não terminou com a estiagem, né, pessoal? Aqui ficou crítica a situação, né? As aguadas permanecem baixas ainda, né, pessoal? Mas ajudou bastante, né? Já veio o refrigério. Já hoje começou aquelas garoas galopeadas, né, pessoal? Bota a roupa para rua, traz para dentro de novo, abre sol, chove, vento. Então tá bem na época, né, pessoal? O outono é assim mesmo, né? E aqui a gente mora perto dos hermanos, tem esse ventinho já querendo pender para o minuano, né? Que chega no inverno, ele vem frio, gelado, chega a assoviar, né, pessoal? Então o outono é assim mesmo, é ventoso, né? Então é a época da gente fazer os almaços, né, pessoal? As sementeiras, né? Quem lida com horticultura aí, né, pessoal? E também já para fazer as pastagens, né? Já dá agora na segunda quinzena de abril, pro mês de maio, né? Para fazer as plantações aí, já dá para preparar a terra, né, pessoal? Botar um calcário, ir lavrando a terra, dar um descanso, né? Colocar um NPK, né, pessoal? Que é um nitrogênio, um potássio, um fósforo, né? Que a gente, com horta pequena, assim, familiar, a gente coloca com um orgânico, né, pessoal? A gente pega a carriola e puxa uns 7, 8 carrinhos de esterco de cavalo, que é bem bueno, né, pessoal? E a gente tem cama aviária, também mistura, né? E vai virando bem a terra. Que o solo ficou muito compactado com o verão, né, pessoal? Foi um verão muito seco aqui, né? Agora os dias começam a ficar mais curtos, né? As noites mais longas e já começou a cair sereno, né, pessoal? Já cai bastante orvalho. Isso aí ajuda bastante na germinação e as plantas que já, né? Então tá na época da gente plantar, né, pessoal? Se a minha já tá até meio tarde, né? Antes da Semana Santa já daria para ter começado, né? Mas a gente tem muito para carpir ainda, né, pessoal? E tirar muitas ramas de abóbora, que vai ficando uma sujeirama, e ir virando a terra, né, pessoal? Para depois preparar bem o solo, né, pessoal? Para depois plantar. Então tá na época das hortaliças como rúcula, couve, né, couve-manteiga, alface, brócolis. É muito bom de plantar essa época, né, pessoal? A ervilha também, né? Já a ervilha, a gente já está com semente garantida aí, né, pessoal? Então a ervilha a gente planta e já tem que deixar umas caninhas, uns tutores, né, pessoal? Que depois quando ela atinge uns 15, 20 centímetros de altura tem que envarar, né? Derivar desses ventos de outono quebra elas, né, pessoal? E também dá para plantar bastante legumes, né? Rabanete, beterraba, né, pessoal? O alho, né? Bastante temperos. Então, quem tem horta é que nem criar galinha, né, pessoal? É um vício, né? É uma terapia boa aí, né? Quem cria e planta sabe, né, pessoal? E as pastagens maiores também, né? Então, a gente ia tá fazendo um videozito, né, pessoal? Puxando os estercos, falando de horticultura. Mas não tem como, né, pessoal? Esse tempo chove, para. E a gente bota blusão, tira blusão. Mas essa época é assim mesmo, né, pessoal? A gente tem que entender, né? Mas o outono tem seus benefícios, né, pessoal? Ele veio para trazer esse refrigério depois das estiagens, né? E já temos que ir se preparando para o inverno, né? Então, o esterco, né, pessoal, de equino, do animal vacuno, dando uma chuva já dá para colocar direto na terra, né? Porque a urina do cavalo, né, pessoal, tanto a urina da vaca, do animal vacuno, ela é benéfico para a terra, para o solo, né? Claro que no primeiro dia, saindo do animal direto, queima, né? Queima a terra, queima a planta. Mas deixando passar 2, 3 dias já dá para dissolver na terra, né? Se for tirar, a gente estudou na escola técnica agrícola, né, pessoal? E aprendeu de tudo um pouco, né? O básico de veterinária e o básico de agricultura, agronomia, né? Claro, não é profissional, né, pessoal? Mas a gente sabe que a urina, né, se tirasse só a urina e juntasse a urina em bambonas e galões do cavalo e deixar em peça escura 3, 4 dias, ela vai para o solo, ela ajuda, né, pessoal? Ela traz fósforo, traz o NPK que a terra precisa, né? E além de ser um fungicida também, né, pessoal? Né, contra essas pestes, pesticida, contra muitos fungos, né? Então a urina do cavalo da vaca ela é benéfica, né? Não sendo colocada na hora, claro, né, pessoal?
Então ela ficando assim fermentando, né, no solo mesmo, preparado junto com esterco, né, ela vai tirando a acidez, né, pessoal, vai transformando em amônio, né, pessoal, trazendo bastante proteína para o solo, né. O ácido se transforma em amônia, né, pessoal, a urina do cavalo e da vaca, então é benéfico para as plantas, né. E a cama aviária nem se fala, a cama aviária assim é mais quente, né, pessoal, tem que deixar pegar umas 2, 3 chuvas para depois ir misturando bem na terra, né. Então a gente tem umas plantas para mostrar também de campo, né, pessoal, que a gente fala que, voltando às origens, né, no Rio Grande Antigo, a gente usava muitas ervas, né, pessoal, vem do Tupi-Guarani, né. Às vezes tem gente que diz que não toma chá, mas toma o chimarrão. O chimarrão é um chá, né, pessoal? A erva mate é um chá benéfico para a nossa saúde, né? É um fortificante, né, pessoal, natural, né? Um estimulante bom, né? Que ajuda, né, aconselhado pela medicina, que é muito bom, o mate chimarrão, né, pessoal? Que vem do indígena. Então a gente juja, né, pessoal? Toma os jujos, né? E para os animais a gente usava muito, né? E a gente achou duas ervas ali que a gente dava medicamento para os equinos, né? Então, os felinos, às vezes, comem os pastos, né, pessoal? Come grama, em seguida vem o vômito, né? Às vezes o cachorro está comendo também, né? Aí tem uma prima que saiu formando esse ano passado em veterinária, médico veterinário, né, pessoal? Então, é uma profissão que cresce muito no nosso país, né, pessoal? Demais, né? Faltando vagas de emprego para muitos, né? Então, só na minha família tem 4 médicos veterinários, né, pessoal? E agora se formando outra, né? Então, agora ela vai embora para o Japão, né, pessoal? Porque lá a porta de serviço é bem melhor, né? Vai ganhar 12 salários mínimos por mês, no começo, né? E aqui é 2 salários e meio, 3, né, pessoal? Então, a medicina veterinária deveria ser assistida com outros olhos pelos governantes, né, pessoal? É claro que cada ano que passa é uma enxurrada cada vez mais, né? De formandos, né, pessoal? Então, a concorrência é grande por uma vaga, né? É claro que tem bastante emprego, principalmente no sul, né? Que tem os frigoríficos, né, pessoal? Tem várias, né, empresas que empregam, mas não comporta tanta gente, né, pessoal? Então, estão indo para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América é 60, 70 mil reais, né, pessoal, mensal, o começo de um veterinário lá, dependendo da empresa e da carga, né, da carga horária, né, pessoal? Ganhamos bem, né? E aqui, então, o nosso país foi ficando ordem e progresso só na bandeira, né, pessoal? Nosso país deixa muito a desejar, o nosso estado, Rio Grande do Sul também, né? Mas só Deus no comando, né, essas politicagens, né? Então, o médico veterinário, né, pessoal, é como médico, né, de medicina humana, né, pessoal? Porque o médico da medicina humana não pega as intempéries que o médico veterinário pega, né? Tendo sol de 45 graus, 40 graus, tem que trabalhar direto no campo, né? Na lida, né? Se tá caindo geada com garoa, chuva e frio, tem que ficar, né, pessoal? Então, é uma profissão que, né, para dar o diagnóstico de um animal, o animal não fala onde é que está a dor, né, pessoal? Então, quer dizer que deveria ser bem remunerada, né, pessoal? Uma profissão que está ficando muita concorrência aqui, né? Então, a gente tem conhecidos na família que são médicos profissionais e tem que trabalhar em outros setores, outra área, porque não tem vaga de serviço, né, pessoal? Então, o pessoal tem que sair da pátria amada, né, sair do rincão para ir trabalhar no Japão, nos Estados Unidos, onde é bem remunerado, né, pessoal? Tomara que futuramente isso aí mude, né, pessoal? É um país bom de se viver, né? Então é isso aí, né, pessoal? A gente vai começando a garoa de novo. Tem que recolher a roupa para dentro. Então é isso aí, né, pessoal? Dando continuidade no vídeo, tivemos que recolher toda a roupa para dentro novamente. Veio outra garoa galopeada e vento forte, né, pessoal? Mas essa aí é a lida, né? 3 dias assim, e é assim, outono é assim mesmo, né, pessoal? A gente tem que ir lidando como dá, né? Então, voltando ao assunto, né, pessoal? O pessoal sai dos pagos para trabalhar em outro país, né, pessoal? Diferente, né? Para ganhar mais, né, pessoal? Aproveitar enquanto são novos, né? Tem que saírem mesmo, né? Então, a gente, na escola técnica, aprendia de tudo um pouco, né, pessoal? A gente vai estar mostrando, né, esses chás que a gente fazia para os animais, como o garrotilho mesmo, né, pessoal? O garrotilho é uma doença grave que dá nos cavalos, né? Tem que ser bem tratado. Mas eu cheguei a presenciar, né, e curar, né, ajudar o meu avô
a curar assim no galpão, né? Nas mangueiras, tem que separar o animal com garrotilho, né? E só com benzimentos e remédios caseiros, né, pessoal? Porque médico veterinário não tinha, né? Até tinha, mas era na associação. E nas associações, sindicato, tinha um veterinário para cada comunidade, né, pessoal? Às vezes era muita demanda, não tinha como assistir todos, né? E lá nos cafundó, né, pessoal? Às vezes também, né? Muitas famílias em sítios de baixa renda não tinham como, né? Ir até a cidade para, né, conseguir um médico veterinário para atender o animal, né? O pet, o equino, o bovino, né? Pessoa suína. Então a gente ia aprendendo na maneira assim, né? E os mais antigos também, né? Então eu tive o prazer também, né, pessoal, de 2 castração, né? Capação que meu avô fazia, era no sistema antigo, né, pessoal? No rústico, né? Então tem que agarrar o animal ali à força, né, pessoal? O animal sentia a dor, é um procedimento bem bagual, como diz o outro, campeiro, né, pessoal? Já hoje em dia não, hoje em dia facilita, né, pessoal? Hoje em dia você dá um grito, aparece 10, 15 veterinários, né? O que faltava antigamente está sobrando agora, né, pessoal? Então a gente aprendeu a fazer dessa maneira. Hoje em dia dá, né, seda o animal é castrado de pé, né, tem os antibióticos, né, pessoal? Tem os cicatrizantes, né? O animal não sente dor, sara mais rápido, né? Não tem como a mosca vir colocar varejo, o bicho do berne. Então, meu avô tinha todo esse cuidado de capar, né, pessoal, o cavalo, né? Já capava nos meses frios, que é para a mosca não vir, já largava direto para a água, né? Então ele castrou, capou dezenas de cavalos, nunca nenhum morreu, né, pessoal? Mas ele tinha benzimento também, né, pessoal? Ele acreditava muito. Então antigamente ou salvava, tentava salvar o animal, ou deixava morrer, né, pessoal? Então em deixar morrer, fazia os procedimentos que sabia, né? Que vinha dos indígenas, né? Voltando às origens, os chás, os benzimentos. E 80%, 90% tinha êxito, né, pessoal? Então, hoje em dia não, né, pessoal? Hoje em dia tudo tem facilidade, né? Tudo tem medicamento. Então a gente gosta de compartilhar com os amigos, né? As coisas que a gente ouvia falar nos galpões e outras que a gente teve o privilégio de prestigiar, né, pessoal? De ver, fazer e ajudar, né? E agora pegou a chuva mesmo, né? Já tá querendo chegar para a noite. Então tá bem bueno nossa pipoca, né? Então o gaúcho, essa época de outono assim, era bom tomar mate com pipoca, né, pessoal? Pipoca doce salgada, não é do gosto de cada um, né? E chimarrão com rapadura, né, pessoal? Que eu chamava o chimarrão de comadre, de compadre. Mas é bem bueno, né? Mas as rapaduras, daquelas que vinha lá do Santo Antônio da Patrulha, né, pessoal? Lá, feita do melaço da cana mesmo, né? Rapadura cortada com facão, né, pessoal? Daquelas bem duras. É rapadura buena, né, pessoal? É a mesma rapadura, uma chuva galopeada, né, pessoal? Isso aí é muito bom para a terra, né? Deixar a terra bem fofa, né, pessoal? E a gente precisava de uma chuva assim mesmo, né, pessoal? Não é muito, mas, né, no tempo certo, Deus completa as aguadas aí para nós. Então era isso aí, né, pessoal, o assunto, né? Uma profissão, né, pessoal, que exige um monte, né, dos profissionais. E não só médico veterinário, né, pessoal? Todas as outras, né, funções, né? Um pintor aqui, né, pessoal? Não ganha 2 salários mínimos, né? Se trabalhar autônomo, aí tem que arriscar, né? Um cliente que pague bem. Nos Estados Unidos da América, lá iniciando, é 8 mil, 9 mil, né, pessoal, reais, né? Dependendo da carga horária e muitas coisas, né, pessoal? Se for profissional mesmo, vamos ganhar bem mais, né? Então é isso aí, né, pessoal? Vamos à luta, né? Enfrentando o outono que chegou, outono mesmo. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. Até o próximo vídeo.